Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de Insônia Podcast. Neste episódio, teremos 2 contos que lidam com Deep Web e ameaças na estrada. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores deste projeto que abraçaram uma ideia minha e estão aí sempre me apoiando. Gostaria também de agradecer ao meu amigo Felipe Lala por todas as dicas dadas para que esse projeto saísse do papel, como divulgá-lo e como levá-los até vocês. Gostaria também de mandar um abraço ao meu sobrinho Assim. Ele pediu que eu falasse o nome dele aqui no primeiro episódio, então tá aí. Assim, Tio Mo loves you. E para vocês que estão nos ouvindo agora, não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, SoundCloud, Facebook, YouTube. Todas elas, não esqueçam de deixar um like, compartilhar, deixar um comentário. Todos os seus comentários serão muito bem recebidos. E se você tem uma história que gostaria de ver aqui narrada pela gente, não esqueça, você pode mandar essa história para contato@insoniapodcast.com. Lembrando que nosso próximo episódio será lançado no dia 5 de outubro. Então, espero que gostem e até lá. Então, sem mais, é hora de começar. Nossa primeira história fala sobre o que pode acontecer quando você está sozinho, à noite, dirigindo por uma estrada. Escrita por Beatriz Lazari e narrada por Mo Perim. O que você faria se você sofresse um acidente? Mas você não entende o que está acontecendo, dizia ele, batendo na mesa da cozinha. Henrique tentava contar o que se passara na noite anterior, quando sofreu um acidente na volta da viagem que havia feito ao trabalho. Apreensivo, colocava na voz um tom de tamanho desespero que a mulher se perdia em tentar acreditar. Eu dirigia normalmente, o celular tocou umas 3 ou 4 vezes, é verdade. Mas pensei que pudesse ser você e como já estava chegando, não atendi. Além disso, estava na bolsa. Eu não pegaria, estando tão complicado a tempo de atender. Mas Henrique, até aí eu entendo. Havia na voz da mulher um tom de súplica, e era inconcebível que não se percebesse a ansiedade com que implorava ao marido uma explicação. O que não me quer calar é o porquê de você ter perdido o controle, sendo que estava assim tudo em ordem. Realmente quero acreditar em você, mas tua história me deixa confusa. De onde estavam, escutavam a agressividade do temporal. Talvez a ele faltasse coragem. As sensações existiam com cada vez mais intensidade e sentia calafrios pelo corpo relembrando o acidente. Era impressionante a exasperação com que falava, e Marta, que nunca o tinha visto daquela maneira, começava a se preocupar. Só não conseguia assimilar o que lhe contava com a realidade, e tinha certeza de que não era verdade. Impossível! De fato, impossível. Mas havia também a chance de ele não saber o que estava falando. Por um momento, teve a impressão de que ele mesmo acreditava no que dizia. E preocupada com o que poderia ter acontecido, desistiu da discussão e pediu desculpas. Ao menos o tinha com ela. E não conseguia imaginar a possibilidade de um dia perdê-la. No fundo, Marta acreditava no amor. Não como constituição de um sentimento pleno e absoluto, mas como companhia para a trajetória do mundo. Sabia de uma coisa: a natureza humana nunca foi completa por si. Com isso em mente, buscava construir o seu caminho com momentos passageiros e constantes que a renovavam conforme a passagem do tempo. Assim, fazia do amor a base de sua existência e, na busca por reciprocidade, encontrou-se com Henrique. Pensando nisso, procurava não impressioná-lo com o assunto,
mas não conseguia entender por qual motivo ele falava daquela maneira, com tamanho desespero, e se inquietava, aflita. Ela queria contar, ela o deixou falar. Entrecortada por raios e trovoadas, mais uma vez Henrique contou a história. Segundo ele, a viagem de volta havia sido inicialmente tranquila. Saíra do hotel no final da tarde e àquela hora a lua já brilhava alto no céu. O cedreiro Bob Dylan desenhava o clima leve e calmo conforme o ritmo de Blow in the Wind. E o rapaz, de uns 30 e poucos anos, sonhava longe, pensava na mulher, vez em quando nos transtornos do trabalho e nos problemas em geral, que inevitavelmente vinham à cabeça. Mas procurava descansar ouvindo a música. Como havia deixado o celular na bolsa, olhava por vezes a hora no relógio de pulso e não atendeu quando ouviu tocar. Sabia que podia ser de casa, por conta do horário, mas ignorou porque chegaria logo. Mark sabia que a continuação não correspondia ao que realmente havia acontecido. Na pior das hipóteses, a pancada na cabeça deixou o marido sem total noção do que dizia. Mas ela não tinha certeza. Foi de repente, assombrosamente rápido, e como era noite, não lhe foi permitido discernir muito bem o que havia visto. Mas tinha absoluta certeza de uma coisa: não delirava ao falar do assunto. De início, acreditou ser um animal que se jogava na frente do carro, e se assustou. Não levou muito tempo para que percebesse a profundidade dos olhos vermelhos que transpassavam o para-brisa, compenetrados de tal forma que não o permitiam movimento algum. Henrique buscou, entre os medos da infância e certezas da vida adulta, qualquer experiência que o tivesse feito sentir tamanha tortura. Foram segundos que se passaram por horas. Tudo ao seu redor girava, e pelas janelas quebradas era possível ver a estrada em voos acelerados. Ele, que em meio a tanta agitação não conseguiu a calma necessária para pensar em alguma coisa, mantinha o olhar fixo, preso ao transtorno psicológico que se expandia pelo carro. Imóvel, observava o sombrio animal, descomunal, iluminado somente à luz da lua, que o via através de um sádico par de olhos vermelhos. Com uma precisão extraordinária, um clima excessivamente caótico era lastrado para dentro e fora do rapaz. O espaço em volta se dissolveu, deixando a agilidade das garras afiadas na luta contra o tempo, que transcorria cada vez mais devagar, atravessando em fisgadas o seu corpo. Henrique se agarrava ao banco do carro, num instante que misturavam todos os medos que jamais havia sentido. Fisicamente, seu corpo suando, desesperava-se com tão pouco espaço. Passado, presente e futuro fundidos em uma única pergunta: o que fazer? Henrique perdeu o controle do carro. Girou sozinho na pista, e a cabeça embaralhada gerava um caos aterrorizante. A visão do animal, somada ao som dos pneus cantando e o estilhaço das janelas, confundia-se com uma vaga lembrança da mulher. Ele gritou. Henrique gritou e sua voz ecoava no vazio que expandia em si. Fechou os olhos e sentiu o instante frenético que se passara. Tendo acordado com o barulho da chuva, sentiu o sangue quente escorrendo pelos olhos e encontrou, através do vidro quebrado de um retrovisor, as marcas físicas que lhe deixaram o acidente, tendo o rosto completamente arranhado por alguma criatura agora desaparecida. No hospital, o silêncio que o envolveu sintetizava a calma do ambiente com o sossego da respiração. Marta, quando soube, desesperou-se e correu ao pronto-socorro esperando encontrar o marido, e entre lágrimas e remédios estavam dentro de algumas horas em casa. Anjo, não tem problema. Esqueça isso, por favor. Não vale a pena a discussão. No fundo, ainda não aceitava a explicação que lhe havia dado, mas procurava 1001 outras possíveis causas,
e se tranquilizava por tê-lo em casa. Acreditava realmente que o transtorno do trabalho e o psicológico já abalado poderiam ser os motivos principais. E de fato eram, mas o rapaz, acreditando-se forte, ignorava tal possibilidade. Nem que o animal visto por ele não fosse real, mas Henrique sofria já há algum tempo lutando contra a psicologia. E ao menos a mulher acreditava nisso. Um tempo depois, tendo confiado seus dias de licença a Shakespeare, Henrique arrumava as coisas para voltar à estrada. Abraçou a mulher e encontrou-se nas ternas lágrimas que lhe escorriam, escondendo um sentimento apreensivo, sufocado pelas indefinições mais certas do amor. Espero você, porque não é nada de nós. Ele confiava nisso e levou consigo a fala da mulher pela viagem toda. Nada mais existia além dos dois, nada além de cada indivíduo que se deixava colidir com o amor. Porque o amor era franco e primordial. Nada do que se pretendia alcançar existia sem a crença do fascínio das sensações por ele provocadas. O rapaz buscava conciliar a objetividade de seus pensamentos com a frase dita pela mulher. Quando determinadas situações adoecem nossas crenças, o apego à solidez de um porto seguro se faz essencial. Henrique fazia do seu amor o seu porto seguro, ansiosamente, porque tinha medo do que podia acontecer. E tanta foi a fé na durabilidade da vida que se esqueceu dos ensinamentos de Hamlet. Tendo parado o carro na estrada, Henrique desceu para ver o que se passava. O celular no bolso tocou e o rapaz assegurou à mulher de que as coisas por ali corriam bem. Porém, já agitado pela noite com a lembrança do acidente. Não há nada além de nós, Havia dito a mulher. Levantou os olhos para o para-brisa e leu, escrito no vidro embaçado do carro, a única certeza de que procurava escapar. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E os olhos vermelhos o encaravam por trás de uma árvore escura no meio da estrada. Em nosso segundo conto, escrito por Anderson Liberato e narrado por Mo Perin, nós deixamos uma dica. Nunca se aventure na Deep Web, mesmo que você conheça hackers. De julho de 2010, Washington Hills, Estados Unidos. Quero lhes apresentar um relato sobre a obra-prima realizada pelo meu filho. Obra essa capaz de libertar as pessoas das perversidades do cotidiano. Esse método foi desenvolvido por minha pessoa e testado pela primeira vez em meu próprio filho, que deu continuidade a esse alimento libertador. Ouça uma história sobre esse tipo de experiência. Certo dia, o jovem Robert Daniels estava sozinho em sua casa e decide convidar seu amigo de faculdade, Richard, para projetar um jogo baseado em hackers. Para ter um conhecimento maior sobre o assunto, eles decidiram conversar com um verdadeiro hacker. Porém, eles optaram por chegar até mim pelo caminho mais maravilhoso e sombrio existente, a Deep Web. Juntos, eles decidiram conversar via chat com seu amigo Peter,
que já havia tido contato com essa parte obscura da internet. Segundo suas instruções, eles conseguiram entrar na pavorosa rede, onde viram os piores tipos de malevolência possíveis. A dado momento, Peter começou a falar sobre algo terrível relacionado à Deep Web, mas nesse exato momento sua conexão caiu. Eles não contavam que já estavam sob minha observação. Indo cada vez mais longe na Deep Web, Robert chega por acaso à minha outra casa, onde moram meu filho e eu, uma página chamada Primavera do Inferno. Ao clicar em Enter, meu filho lhes enviou o recado: sua alma é minha. De repente, Robert acorda e se sente atordoado. O que havia acontecido naquela noite? Robert se indaga até virar de lado e ver seu amigo Richard deitado. Ao mesmo tempo, percebe que a sala onde se encontra está quase em sua totalidade com uma cor vermelha escarlate, diferente do original. Só então, nosso amigo percebe que o local se encontrava pintado de sangue, espalhado pelo chão e paredes. Ele vira para seu amigo Richard e percebe que ele tem um corte profundo em sua garganta. Confuso, ele vira para o outro lado e vê uma faca ensanguentada próxima à sua mão, e seu computador está completamente queimado. Robert fica mais confuso, com mais medo, com pensamentos perturbadores. O que realmente acontecera? Robert matara seu amigo? O trouxe para casa no meio da noite? Enquanto o jovem Robert começa a se perder em pensamentos bizarros, ele começa a perder o controle de si mesmo, e várias alucinações aparecem perante ele, como se fossem realidade. Então, por um instante, sua mente deu um clarão de lucidez, e não podendo mais conviver com isso, ele resolve se suicidar. Agora, haviam apenas 2 corpos vazios em meio à sala escarlate. Mas nesse momento você deve estar pensando, o que provocaria tudo isso? Você, ouvinte, que se sente aflito pela falta de respostas, as terá agora, pois somente eu sei a verdadeira resposta. A página que o jovem Robert acessou possui um espírito maligno que toma conta da mente de quem a acessa. Que espírito é esse? Ora, ouvinte, isso é lógico, meu adorado filho. Richard foi morto pelo garoto e Robert foi influenciado a pensar que havia cometido a atrocidade. E eu tenho acesso a tudo isso. Não é uma interessante interação entre pai e filho? O quê? Está pensando que eu sou uma má pessoa? Não. Tenho motivos muito plausíveis para essa nossa diversão. Meu garoto havia falecido aos 6 anos de idade e eu não pude suportar tal perda. Cada noite se tornou um inferno. Porém, eu encontrei o caminho por meio de livros antigos que falavam sobre técnicas para reviver os mortos. Ou quase isso. Era necessário criar um ritual que traria meu filho de volta para mim. Ao ver aquilo, não pude conter as lágrimas com a possibilidade de ver meu menino novamente. Minha felicidade foi enorme, atingiu um patamar inexplicável. Mas, para minha surpresa, o ritual apresentava efeitos colaterais. A cada mês, deveríamos matar um homem para a alma de meu filho ser alimentada. Assim, comecei meu plano para ajudar meu menino. No começo, era extremamente desagradável, mas eu tinha meu filho de volta. Hoje, se tornou uma agradável diversão. Criei essa página na camada mais obscura da internet, longe de qualquer suspeita das autoridades, para libertar os jovens que acessam esse caminho sórdido que é a vida tecnológica no submundo, e ao mesmo tempo, para ajudar meu menino a continuar aqui do meu lado. E depois de várias libertações,
chegamos ao início da história de Robert e Richard, que se encerrou de bela e nobre maneira. Eu e meu filho somos a libertação. E você, caro ouvinte, gostaria de ser libertado? E assim termina o nosso primeiro episódio de Insônia Podcast. Não esqueçam de nos visitar nas nossas redes sociais. É só procurar pelo nome Insônia Podcast. Deixe seu comentário e sua contribuição. Uma boa noite de sono a todos. Indo cada vez mais longe na Deep Web, Robert chega por acaso à minha outra casa, onde moram meu filho e eu, uma página chamada Primavera do Inferno. Ao clicar em Enter, meu filho lhes enviou um recado. Sua alma é minha. De repente, Robert acorda e se sente atordoado. O que havia acontecido naquela noite? Robert se indaga até virar de lado e ver seu amigo Richard deitado. Ao mesmo tempo, percebe que a sala onde se encontra está quase em sua totalidade com uma cor vermelha escarlate, diferente do original. Só então, nosso amigo percebe que o local se encontrava pintado de sangue, espalhado pelo chão e paredes. Ele vira para seu amigo Richard e percebe que ele tem um corte profundo em sua garganta. Confuso, ele vira para o outro lado e vê uma faca ensanguentada próxima à sua mão, e seu computador está completamente queimado. Robert fica mais confuso, com mais medo, com pensamentos perturbadores. O que realmente acontecera? Robert matara seu amigo? O trouxe para casa no meio da noite? Enquanto o jovem Robert começa a se perder em pensamentos bizarros, ele começa a perder o controle de si mesmo, e várias alucinações aparecem perante ele, como se fossem realidade. Então, por um instante, sua mente deu um clarão de lucidez, e não podendo mais conviver com isso, ele resolve se suicidar. Agora, haviam apenas 2 corpos vazios em meio à sala escarlate. Mas nesse momento você deve estar pensando, o que provocaria tudo isso? Você, ouvinte, que se sente aflito pela falta de respostas, as terá agora, pois somente eu sei a verdadeira resposta. A página que o jovem Robert acessou possui um espírito maligno que toma conta da mente de quem a acessa. Que espírito é esse? Ora, ouvinte, isso é lógico, meu adorado filho. Richard foi morto pelo garoto e Robert foi influenciado a pensar que havia cometido a atrocidade. E eu tenho acesso a tudo isso. Não é uma interessante interação entre pai e filho? O quê? Está pensando que eu sou uma má pessoa? Não. Tenho motivos muito plausíveis para essa nossa diversão. Meu garoto havia falecido aos 6 anos de idade e eu não pude suportar tal perda. Cada noite se tornou um inferno. Porém, eu encontrei o caminho por meio de livros antigos que falavam sobre técnicas para reviver os mortos. Ou quase isso. Era necessário criar um ritual que traria meu filho de volta para mim. Ao ver aquilo, não pude conter as lágrimas com a possibilidade de ver meu menino novamente. Minha felicidade foi enorme, atingiu um patamar inexplicável.
Mas, para minha surpresa, o ritual apresentava efeitos colaterais. A cada mês, deveríamos matar um homem para a alma de meu filho ser alimentada. Assim, comecei meu plano para ajudar meu menino. No começo, era extremamente desagradável, mas eu tinha meu filho de volta. Hoje, se tornou uma agradável diversão. Criei essa página na camada mais obscura da internet, longe de qualquer suspeita das autoridades, para libertar os jovens que acessam esse caminho sórdido que é a vida tecnológica no submundo, e ao mesmo tempo, para ajudar meu menino a continuar aqui do meu lado. E depois de várias libertações, chegamos ao início da história de Robert e Richard, que se encerrou de bela e nobre maneira. Eu e meu filho somos a libertação. E você, caro ouvinte, gostaria de ser libertado? E assim termina o nosso primeiro episódio de Insônia Podcast. Não esqueçam de nos visitar nas nossas redes sociais. É só procurar pelo nome Insônia Podcast. Deixe seu comentário e sua contribuição. Uma boa noite de sono a todos. De Insônia Podcast. Não esqueçam de nos visitar nas nossas redes sociais. É só procurar pelo nome Insônia Podcast. Deixe seu comentário e sua contribuição. Uma boa noite de sono a todos.